Olá, prezados cursistas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Roberta, Relações Públicas, atuo também na área de eventos. É uma grande satisfação construir esses dias de conhecimento com vocês, junto com vocês. Ao decorrer desses dias, a gente vai estar trabalhando a disciplina de estratégias de mídia e comunicação, né? Comunicação, que é algo imprescindível para as relações humanas e, sobretudo, nas relações de trabalho, né? E que a gente precisa ter domínio de certas ferramentas, principalmente nós, profissionais da área de eventos. Ao decorrer dessa primeira unidade, nós vamos trabalhar os conceitos básicos de comunicação, mídia, marketing, tipos de comunicação, meios de comunicação, conceitos e características, né? E ao final da unidade a gente vai ter uma atividade avaliativa. Nós começamos o nosso questionamento sobre uma palavra, né? Na verdade, uma reflexão. Estratégia. O que seria estratégia? O que vocês pensam quando a gente fala a palavra estratégia? Estratégia é uma palavra assim, muito comum usada no nosso dia a dia. Mas se a gente for aplicar ela quando a gente pensa na nossa área, na área de comunicação, o que a gente faria, né, dentro dessa perspectiva? Então, assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que estratégia é você ter várias formas de resolver a mesma coisa, só que você vai avaliar num contexto qual que é a melhor forma, qual que é a forma que vai atingir melhor o teu público, qual é a forma que vai te dar mais resultados. E aí que nós precisamos, dentro desse contexto, sermos estrategistas, né? Então, como é que a gente vai fazer para desenvolver essa estratégia? Por meio de planejamento. E é isso que a gente vai ver também na segunda unidade, que é essa questão do planejamento. Como é que a gente faz esse planejamento, como é que a gente faz esse levantamento, tá? Mas já fiquem cientes de que a gente vai sempre estar buscando a melhor estratégia para desenvolver nossas atividades a fim de atingir os nossos públicos-alvos e, consequentemente, alcançar os nossos melhores resultados. E aí eu trago para vocês os conceitos básicos para a gente fazer a distinção sobre comunicação, mídia e marketing. São conceitos muito comuns no nosso dia a dia, né? E a gente vai precisar muito deles. A palavra comunicação, ela vem do latim e ela significa pôr em comum, né? E esse pôr em comum significa que você vai partilhar as informações? Sim, a gente vai partilhar informação, mas o que a gente precisa, além de partilhar informação, fazer com que essa informação chegue no outro, se fazer ser entendido, né? E aí a gente vem com outro conceito também que vai ser bem recorrente durante toda a nossa disciplina, que é mídia, que é uma palavra que vem do inglês, né, média. E no Brasil a gente optou e seguiu a lógica norte-americana, né, que significa médium. Que na verdade o que é mídia? São os suportes teóricos que a gente tem, né? São os meios pelos quais a comunicação se dá. Revistas, jornais, TV. E são esses meios que a gente vai estar trabalhando, né? Como é a forma de fazer esse planejamento de mídia. E temos também o marketing, que também é uma palavra bem comum, né? Recorrente. E na área da comunicação, da administração de empresas. E vem do inglês e significa mercadologia. É uma ciência, né, que vem criar, explorar e entregar valor, satisfazer as necessidades de um mercado-alvo, né? E é isso que Philip Kotler nos diz. E nós vamos estudar no material também um pouquinho, eu falo um pouquinho mais para vocês sobre marketing, a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso. E esses conceitos, eles são conceitos soltos? Não. Eles são conceitos que se relacionam entre si.
sobretudo a comunicação e o marketing, e as mídias, né, que são esses meios para a gente estar realizando, esses são os canais, né, de comunicação para a gente fazer que chegue essa informação até o receptor. Eu trago para vocês uma reflexão de Marcondes Filho, que fala de alteridade. É uma reflexão que eu venho trazer para vocês, que a gente pode aplicar na nossa vida profissional, mas que também a gente pode aplicar na nossa vida pessoal, em todas as nossas relações, que é a alteridade. E aí ele fala que na comunicação eu acolho a alteridade do outro. O que seria alteridade dentro dessa colocação do Marcondes? Seria as diferenças do outro. É um termo similar com empatia, me colocar no lugar do outro, mas é muito além disso, é entender as diferenças do outro. E aí ele diz que eu abro espaço para ela e vivencio o que ela pode produzir em mim. Eu não só aprisiono, nem repugno. Então eu vou compreender o que o outro está passando. Às vezes a gente tem uma forma de dizer, várias formas de dizer a mesma coisa. E isso vai fazer muita diferença, né? E aí a minha reflexão que eu trago para vocês é exatamente essa. A gente pensar na nossa vida profissional, as várias formas que a gente tem de dizer a mesma coisa. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de comunicação. Os tipos de comunicação podem ser verbal, se dividindo em oral e escrita, e assertiva. A comunicação verbal, ela é a forma mais utilizada de se comunicar e de se relacionar. Como eu acabei de falar, ela subdivide em escrita e oral. A escrita, ela pode ser tanto passiva quanto ativa, né? A gente pode deixar lá escrito e depois o receptor pode recorrer ao material. E aí a gente tem como escrita jornais, revistas, livros, né? Nossas conversas hoje no dia a dia no WhatsApp. E a oral é a forma mais direta da gente se comunicar. Ela pode ocorrer com a presença ou não do outro, né? Pode ser pessoalmente ou não. Pode ser por telefone, mas ela é uma conversa oral. E aí o que a gente precisa? Ter algumas habilidades, ter uma postura confiante, ser simpática, ter cuidado com o tom da voz que a gente usa para as pessoas, para a gente não passar uma certa imagem, às vezes, do que a gente não quer passar, para a gente não ser mal interpretado, né? É importante isso. E a gente pode ter alguns probleminhas nessa linguagem oral que a gente precisa ter cuidado, de usar uma linguagem, às vezes, muito rebuscada, com termos técnicos, que a pessoa talvez não vá nos compreender. Assim como a gente pode usar termos muito informais, não é legal usar muitas gírias, né? Muitos regionalismos, que tudo isso pode gerar um ruído na comunicação. Então, a gente tem a comunicação não verbal, que é a comunicação que ela se dá por meio de códigos, de gestos, de sinais, de expressões faciais, corporais, e de imagens, né? O que a gente tem? E geralmente ela pode ser uma comunicação universal, em todos os sentidos. A gente pode ter, por exemplo, a língua dos sinais, né? De Libras, né? E ela é uma comunicação universal. E nós temos, então, a comunicação assertiva, que na verdade, é fundamental a gente ser assertivo para que a mensagem chegue claro ao receptor, né? Isso que significa a gente se comunicar de forma clara, direta, honesta. O emissor, ele é assertivo quando ele consegue manifestar suas ideias e pensamentos de forma clara, né? Sem desrespeitar o próximo. Isso é importante tanto para a nossa vida profissional quanto para a nossa vida pessoal, né? Eu vou estar sempre tentando fazer relacionar o que a gente traz aqui enquanto temáticas que a gente vai discutir também para a nossa vida, né? Sobretudo fazer essa relação, esse link com a nossa vida profissional. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre os meios de comunicação, né?
O que é um meio de comunicação? É uma plataforma, uma tecnologia para transmissão de informações, de conteúdos, em diferentes formatos, né? A gente tem aí a TV, a gente tem o jornal, a gente tem diversos meios. E aí a gente tem as especificidades e características de cada um desses meios. E qual é o meio de comunicação que a gente mais usa hoje? Vamos refletir um pouquinho, né? Acho que a gente tem boa parte aí das pessoas utilizando como um dos meios de comunicação, né? As mídias digitais, a internet. E o que a gente usava há 20 anos, 10 anos atrás? Acredito que a maioria de vocês pode dizer que era o rádio, era a TV, né? Aí a gente teve, assim, essa mudança exponencial nos meios de comunicação, isso decorrente, né, das tecnologias, né? Crescimento exponencial das tecnologias. No material a gente discorre um pouquinho mais sobre as características desses meios, jornais, revistas, outdoor, rádio, cinema, TV aberta, TV por assinatura e mídias digitais. E vai ter uma relação direta entre os públicos específicos e cada um desses meios de comunicação, tá? E aí eu espero que vocês se debrucem ao longo dessa unidade e consiga abstrair o conhecimento, e eu tô aqui para esclarecer qualquer